Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione e hoje vamos falar de diabetes. Isso mesmo. E primeira coisa que eu quero te dizer é a seguinte, escuta bem. Nenhum tipo de diabetes é impeditivo para o parto normal. Se você tem diabetes tipo 1, se você tem diabetes tipo 2, são diabetes pré-existentes. Se você está grávida e descobriu uma diabetes gestacional, nenhum desses tipos de diabetes impedem o parto normal. Beleza? Já está sabendo que isso é um mito? Então, vamos saber um pouquinho mais sobre a diabetes e como que isso influencia na gestação, o que é importante você ficar ligada. Então, vamos lá. Existem dois tipos de diabetes, três, né? Aqui a gente vai falar de três tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que é uma doença autoimune, que normalmente descobre na infância, que tem que tomar insulina, porque acontece alguma coisa que o pâncreas não produz a insulina. O diabetes tipo 2 está mais relacionado a hábitos de vida. O diabetes é uma doença comportamental, digamos assim. Então, esse diabetes tipo 2 normalmente descobre já na idade adulta e tem a diabetes gestacional. O que acontece na gestação? Quando você fica grávida, acontece um monte de alterações hormonais e essas alterações hormonais acabam afetando na ação da insulina. Diminui bastante a ação da insulina. Numa gestação normal, o que o nosso corpo faz? O pâncreas, ele naturalmente aumenta a produção de insulina para compensar essas alterações devido aos hormônios. 2 a 4% das mulheres, isso não vai acontecer. Então, a insulina produzida pelo pâncreas não vai ser suficiente. Normalmente, como que você descobre o diabetes gestacional? Normalmente, depois da 24ª semana, já começa a fazer alguns exames para ver a glicemia e aí descobre então a diabetes gestacional. Sem desespero, não precisa ficar desesperada, tá? Isso acontece, como eu falei, é uma alteração natural que acontece durante a gestação e no seu caso, por algum motivo, o seu corpo não conseguiu fazer essa compensação. Para todos esses tipos de diabetes, o tratamento é basicamente o mesmo. Ele gira em torno de um tripé, que é alimentação, prática de exercício físico e medicação. No caso do diabetes tipo 1, a medicação é necessária, desde o começo. No caso do diabetes tipo 2, não precisa tomar insulina, mas tem alguns outros remédios. E no caso da diabetes gestacional, o controle é feito primeiro basicamente por esses duas outras bases aí do tripé, que é controle da alimentação e atividade física. Se com essas duas medidas ainda não vê resultado no controle da glicemia, aí sim entra com insulina. Fica tranquila, a insulina ela não passa para o bebê e não prejudica em nada o bebê. Então, o que é importante no diabetes? Primeiro, se você tem uma diabetes já pré-existente, uma diabetes tipo 1 ou tipo 2, antes de ficar grávida, e você deseja ficar grávida, cuida de você mesma antes de engravidar. Então, já faz um controle melhor, observa, Se você já tem essas doenças, obviamente que você já faz algum tipo de controle. Mas eu sempre falo, pra gente tomar cada vez mais a responsabilidade pra gente. Porque o que acontece na maioria dos casos, não só em relação ao diabetes, em relação a tudo, que a gente meio que fica acomodada quando tem um remédio que cuida disso. Então, se tem insulina, se tem um remédio que já está tratando isso, é aquela frase, Se tem remédio, remediado está. E a gente acaba deixando de lado esses outros duas bases do tripé que são muito importantes, muito. Inclusive, se essas duas bases, atividade física diária e alimentação saudável diária, se essas duas coisas estiverem fortalecidas, inclusive diminui muito a necessidade de medicamento. Eu estudei bastante, vi vários casos de pessoas que diminuíram drasticamente o consumo de insulina
porque conseguiram regular os níveis de glicose no sangue, pegando muito firme nessas outras duas coisas. Então, se você quer engravidar e você tem diabetes, já pensa sobre isso, já pensa sobre a sua alimentação, sobre uma atividade física. Pensa que você precisa cuidar da sua saúde. Não delegue isso a outra pessoa, porque esse cuidado você já vai ter que fazer durante a gestação. Então, engravidou, tem diabetes, seja qual for, qual que é o tratamento? Controlar a glicemia. Se a glicemia estiver controlada, tudo bem, é tranquilo, não impede o parto normal. Qual que é a maior questão quando se fala disso? É o bebê grande demais. Ah, não, mas quem tem diabetes não pode ter parto normal porque o bebê fica grande demais e isso impede o parto normal. Não é bem assim. Primeiro que, se você controlar muito bem, isso já diminui muito. Porque o que acontece? Quando você se come, né, você faz uma refeição. Logo após a refeição, os níveis de glicose aumentam bastante, o corpo produz mais insulina. A insulina, o que ela faz? É como se fosse uma chave que abre a célula para a glicose entrar. Se tem algum problema nessa chave, a glicose não consegue entrar na célula e fica no sangue. Esse sangue que está no seu corpo, ele vai direto para o bebê, através da placenta, através do cordão umbilical. E o bebê, ele não usa a sua insulina, ele produz a própria insulina através do pâncreas ali fetal. E isso faz com que ele tenha que gerar mais insulina e isso faz com que a chance dele ter um sobrepeso, que é daí a macrosomia, que a gente chama, é maior. Então, você tem que controlar os níveis de glicose, tem que controlar a sua alimentação, tem que controlar as suas atividades físicas. Gente, é basicamente isso. E ao invés de ficar assim, sofrendo, se preocupando e tal, pega a responsabilidade e faz o que você tem que fazer, cuida de você, cuida da sua saúde, cuidando de você, você vai estar cuidando do seu bebê. O tratamento da diabetes, ele nunca pode ser feito só por um médico, porque o médico ele vai cuidar mais dessa questão do remédio, da insulina e tal. Mas o médico ele não tem responsabilidade sobre a sua alimentação e sobre a sua atividade física. Então também é interessante buscar a orientação de um nutricionista, buscar a orientação de um educador físico, para que você esteja saudável, para gerar essa vida dentro de você e para ter um parto normal, um parto respeitoso. Basicamente isso. Espero que tenha clareado um pouco sobre diabetes. Se você tem diabetes, me conta como que é isso para você, quais são os seus medos, as suas preocupações. Deixa mensagem aqui para mim. Se ficou mais dúvida, deixa aqui também. E é isso, me segue no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Eu tô em todos os lugares e respondo todas as perguntas. Um beijo e até a próxima.